Meu aluno, olá minha aluna, professor Antônio Marcos, História, aula 4, nossa quarta aula de História. Vou mandar um abraço aqui bem forte para o Felipe Gabriel Alves, do 6º ano A. Felipe, abraço do professor Marcos. Nós vimos na aula passada relacionado ao processo evolutivo do ser humano. Nós vimos algumas etapas da evolução do ser humano até chegar aos dias atuais, que é o Homo sapiens sapiens. Então, hoje nós vamos ver alguns conceitos relacionados à pré-história. E como primeira imagem da aula, vocês estão vendo aí o homem da caverna fazendo uma pintura numa caverna, que é chamada de pintura rupestre, detalhando parte do cotidiano dele. O cotidiano dele ali, uma pessoa fugindo de um animal, não é? Então, essa parte da pintura rupestre diz respeito a um dos conceitos da pré-história que nós iremos tratar aqui. Vamos lá. Primeiro conceito, pré-história. É como conhecemos o período que acompanha a evolução humana a partir do momento que os hominídeos começaram a usar a ferramenta de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a 3.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Por isso é o nome AC, antes de Cristo. Pré-história é esse período, gente, que vai pegar todo o processo evolutivo do ser humano até chegar ao Homo sapiens sapiens. Mas nele não se encerra com o aparecimento do Homo sapiens sapiens. Ele se encerra com o aparecimento da escrita e o Homo sapiens sapiens, como vocês viram, ele surgiu, vai ter o seu desenvolvimento há 50.000 anos AC. Então, o desenho bem ilustrativo da pré-história, que são os homens da caverna. Homem da caverna, gente, é como conhecemos o pessoal do Neandertal. Neandertal aí, sua família, todo mundo bonitinho, aproveitando o fogo, cozinhando o alimento. Eles são homens de Neandertal. Eles estão numa caverna não só para se proteger do frio, como e principalmente para se proteger de outros animais de grande porte. Homo de Neandertal na caverna, uma família toda bonitinha, né? Mas só que na época não era assim. É só um desenho para vocês verem. Na época eles não tinham muita noção de família, noção de parentesco. Isso vai surgir com o Homo sapiens sapiens. E pré-história, gente, vai se encerrar com o aparecimento da escrita, mas não significa que eles não se comunicavam. Eles se comunicavam, mas de outra forma. Uma das formas de comunicação deles era através da arte rupestre, ou pintura rupestre, que é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, realizadas em paredes, tetos e outra superfície de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. Pintura rupestre eram pinturas feitas tanto no interior das cavernas como fora das cavernas. Eram feitas com sangue de animal, terra, argila ou pigmento de plantas. Pinturas rupestres, como vocês estão vendo na imagem, era uma forma de comunicação do homem da pré-história e da mulher da pré-história. Eles faziam essas pinturas de acordo com alguns estudos. Não só para agradecer por uma caça bem feita, não só para agradecer por algum evento realizado, como também para deixar para a posterioridade. Posterioridade significa os que vêm depois deles. Então, pinturas rupestres feitas com sangue de animal, feitas também com a pigmentação da planta, a planta batida, solta um pigmento, feita também com barro. E elas estão hoje presentes em várias cavernas do mundo inteiro. E no Brasil nós também temos pinturas rupestres. E aí nós vamos ver, meu aluno, minha aluna, a divisão da pré-história. A pré-história é dividida em 3 períodos. Mas aqui eu vou apresentar para vocês somente 2. O segundo período vai ficar por conta da atividade de vocês. O primeiro período é o período paleolítico, é conhecido também como Idade da Pedra Lascada. Pedra lascada por quê, meu aluno? Porque os objetos eram feitos com uma pedra que não tinham tanto desenvolvimento assim. Era uma pedra que não tinha tanta perfeição assim, como nós vamos ver daqui a pouco na imagem. É o nome, por isso, Pedra Lascada. É uma pedra mal talhada. Então, lascada, e esse nome faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para a sua sobrevivência, que eram produzidos exatamente de pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10.000 AC, 10.000 antes de Cristo. Aí vocês estão vendo pedra lascada.
É uma pedra mal talhada. Professor, por que eles faziam isso com a pedra? Eles faziam, gente, para poder cortar um animal, para poder abrir um animal. Até antes, eles não sabiam como abrir um animal, eles não tinham força na mão para abrir um animal. Eles sobreviviam somente do resto da caça de animais grandes. Mas com a pedra lascada, ele vai aprender a abrir animal, ele vai aprender a cortar animal. E, infelizmente, ele também vai aprender a se ferir, tá? Porque a pedra é pontiaguda. Isso é uma pedra lascada. O Paleolítico é um período em que o homem sobrevivia da coleta e da caça. Ele não sabia produzir alimento, ele só sobrevivia da coleta e do que os animais, a natureza dava. Sendo fundamental, no caso da caça, a elaboração de ferramentas para auxiliá-lo na obtenção de alimentos. Por depender da caça e coleta, o homem era nômade. Nômade por quê? Porque ele mudava de um lugar para o outro quando terminava a caça. Quando terminava o que a natureza poderia oferecer a ele ou a ela. Então, o homem do Paleolítico e a mulher do Paleolítico, eles eram nômades, eles não conseguiam se firmar em um lugar, porque a caça acabava, havia uma escassez da caça, havia uma escassez do alimento que a natureza dava para eles. Por isso, eles mudavam de um lugar para o outro. Na imagem vocês estão vendo, outro desenho engraçado, né? Mulheres do Paleolítico ali sobrevivendo da caça. Ali o fogo, ali muito legal o fogo, né? Estão cozinhando alimento, botando alimento ali para ficar mais gostoso, mais nutritivo. E acima de mim, bem aqui, uma mulher do Neolítico ali fazendo uma pedra lascada, batendo uma pedra com a outra até ficar pontiaguda. Mas eles ainda eram alvo de animais grandes, como você está vendo bem ali acima. Eles eram alvo de animais grandes porque eles não tinham ainda domínio total sobre a natureza. Eles dependiam muito da natureza. Quando acabava o que a natureza dava para eles, eles tinham que se mudar. Por isso eles eram nômades. Viviam de um lugar para o outro. Como a temperatura geral da Terra era mais amena, sobretudo no período da glaciação, o homem vivia nas cavernas para proteger do frio. Como eu comentei na aula passada para vocês, o período da glaciação é quando a Terra fica uma grande parte dela congelada. E aí o homem, para se proteger do frio, ele acabava procurando as cavernas. As ferramentas utilizadas poderiam ser feitas de ossos, pedras e marfim. No fim do Paleolítico, o ser humano começou a experimentar as primeiras experiências religiosas. E o desenvolvimento do estilo de vida dos homens fez com que eles desenvolvessem rituais funerários, por exemplo. Então, período Paleolítico. O homem e a mulher viviam em cavernas a maior parte do tempo. Por quê? Porque era um período que tinha muito frio. Mas eles tinham como aliado o fogo. Eles já tinham domínio sobre o fogo. Eles já sabiam que o fogo fazia eles se proteger do frio e também de outros animais de porte grande. E também cozinhar os alimentos para ficar mais nutritivos e dar maior tempo de vida a eles. As ferramentas que eles utilizavam, como eu comentei para vocês, eram as pedras lascadas, mas também eles tinham ferramentas de ossos e marfins para fazer machados ou qualquer tipo de outro instrumento para a caça. E eles também começaram a aprender que determinados rituais que eles faziam, repetitivos, acabavam gerando alguma coisa boa para eles. Eles acreditavam que se ele fizesse algum ritual, a natureza ia dar uma boa chuva para eles. Eles acreditavam que se eles fizessem algum tipo de ritual, eles iam ter uma caça proveitosa no outro dia. E aí eles aprenderam a fazer alguns rituais religiosos e funerários. Como você está vendo na imagem, outra pintura rupestre, homens do Paleolítico balançando a mão de um lado para o outro, certamente algum ritual religioso, agradecendo ou por alguma caça, ou pedindo uma caça boa no dia seguinte, ou agradecendo por alguma dádiva da natureza, alguma chuva bem-vinda da natureza. Então, homem e mulher do Paleolítico já aprenderam aos poucos que rituais religiosos e rituais funerários davam bons resultados para eles no outro dia. O outro período que a gente vai comentar, meu aluno, minha aluna, é o Neolítico, que também é chamado de pedra polida. Pedra polida por quê? Porque já é uma pedra mais bem talhada. É a última fase do período pré-histórico e vai do ano 10.000 AC até o ano 3.000 AC, AC antes de Jesus Cristo. Essas datas que eu comentei para vocês são assim ditas e colocadas nos livros porque
o ano 10.000 AC é quando o ser humano vai ter um certo domínio sobre a agricultura. 10.000 anos é quando vai surgir a agricultura em vários locais do planeta Terra. 10.000 AC, porque o ser humano vai passar a ter domínio sobre a agricultura. O ser humano vai perceber que ele não precisa mais depender muito da natureza. Ele pode se firmar em um local. Ele pode ser o contrário de nômade. Qual é o contrário de nômade? Sedentário. E o ano 3.000 AC é quando vai aparecer as primeiras formas de escrita da humanidade. 3.000 AC, quando aparecem as primeiras formas de escrita da humanidade. E quando é que termina a pré-história? Quando aparecem as primeiras formas de escrita da humanidade. Mas não significa que o ser humano na pré-história não sabia se comunicar. Ele sabia se comunicar, tanto é que nós vimos as pinturas rupestres. Então, aí uma vila pré-histórica. É uma vila do Neolítico, uma vila já bem desenvolvida. Você está vendo que já está tendo uma divisão grande do trabalho. Uns caçam, outros ali estão fazendo casa, outros ali estão cozinhando. Isso é um Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. É quando o ser humano passa a ter uma certa divisão do trabalho aqui. É quando o ser humano passa a ter um certo domínio sobre a natureza. Quando o ser humano ele vai ter o desenvolvimento da agricultura, ele percebe que ele não é mais obrigado a ficar mudando de um lugar para o outro sempre, porque ele já tem um certo domínio sobre a agricultura. Ele já tem um certo domínio sobre tecnologia de caça. Ele não necessita mais daquelas pedras mal talhadas. Ele já sabe fabricar instrumento de caça muito mais aperfeiçoado. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem consegue mudar radicalmente o seu estilo de vida, uma vez que a agricultura permitia o homem fixar em um só lugar, que, como eu comentei para vocês, é o sedentário, é aquela pessoa que tem uma casa, tem um local fixo para viver. Não que ela vai viver o tempo todo ali, mas só que ela tem um lugar para viver, sobrevivendo de tudo que ele produzia. O domínio da agricultura também levou o homem a desmatar a floresta e desenvolver campos de plantio. Como eu comentei para vocês, é quando o ser humano vai passar a viver em um só lugar. Por quê? Porque ele sabe como ter o domínio sobre aquela terra. Ele sabe que daquela terra ali, ele pode plantar alguma coisa de ano em ano que vai dar alimento para ele, homem e mulher. Junto do desenvolvimento da agricultura, veio também a domesticação dos animais, que auxiliou o homem e a mulher no transporte de carga. Na agricultura, como animal de tração, servia de alimento e até mesmo como meio de transporte. Com o desenvolvimento da agricultura, o ser humano percebeu que também ele podia ter o domínio sobre alguns animais. E aí ele passou a usar esses animais na agricultura como transporte de carga, como animal de tração, também como alimento, já que em determinado momento ele não tinha mais o que caçar e ele percebia que aquele animal que ele criava poderia servir como alimento para ele. Então, o ser humano no Neolítico, ele passou a ter o domínio sobre a agricultura, ele também passou a ter o domínio sobre alguns animais. Todas essas novidades que possibilitaram a sedentarização humana resultaram na formação de enormes agrupamentos humanos que, com o tempo e conforme cresciam, tornaram-se as primeiras cidades do mundo. E aí, novamente, uma vila do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. O ser humano aí, como vocês estão percebendo, já tem habitação mais desenvolvida, não precisa mais ficar nas cavernas. O ser humano aqui no Neolítico, ele já tem um certo domínio sobre os animais, ele já sabe que alguns animais são bem úteis para eles, e o ser humano já tem um domínio também sobre a agricultura. Esse é o Neolítico. Aí meu aluno, aí minha aluna, a gente vai ficando por aqui. A gente vai se ver na outra aula. Espero também receber a atividade de vocês. Mandar um abraço aqui para o Paulo Vinícius da Silva, do 6º ano A também. Paulo, abraço do professor Marcos para você. E a gente fica aqui até a próxima aula. Tchau!